Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu posso absolutamente garantir 100% que Deus vai curar você. Ele não faz acepção de pessoas. Se existe aqui uma única pessoa que foi liberta e está livre, então todos podem ser libertos e livres também. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Não perca seu tempo sentindo pena de si mesmo. Dave costumava me dizer: você está tentando me fazer sentir pena de você. Não vou sentir pena, eu estava só. Sabe, eu tinha tanta rebelião em mim pela maneira como eu fui tratada, e ele era perfeito. Mas na época eu não sabia. Nós tivemos um começo muito estranho. Quando ele me conheceu, eu estava lavando o carro da minha mãe e ele passou para pegar o moço que morava no andar de cima, com quem ele trabalhava, e tentou flertar comigo. Ele disse: quando terminar de lavar esse carro, você lava o meu? Eu disse: se quiser o seu lavado, lave você mesmo. E ele disse que o que ele sentiu foi: essa é a garota para mim. Agora, acho que ele devia ter um parafuso a menos, eu não sei. Mas ele estava orando por uma esposa. Ele tinha 26 anos, estava pronto para se casar. E ele cometeu um erro. Faça com que seja alguém que precise de ajuda. É melhor ter cuidado com o que oramos. Mas nós tivemos uma vida realmente maravilhosa. Difícil às vezes, sim, mas ainda estamos surpresos com tudo que Deus tem nos deixado fazer. Nós nos maravilhamos o tempo todo. Sabe, você tem que decidir ficar bem, parar de sentir pena de si. Marcos 8,34 diz: ele chamou a multidão e disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Outra coisa realmente importante é que você não tenha a si mesmo em sua mente o tempo todo, que não gaste todo o seu tempo tentando se fazer feliz, mas que você possa depositar a si mesmo em Deus. É como passar no caixa de um banco e fazer um depósito. Quero convidá-lo a se depositar em Deus e dar a sua vida para ajudar outras pessoas. Agora, sei que ao dizer isso parece assustador e você pensa: eu vim para buscar ajuda para mim? Mas isso ajudará você mais do que eu posso imaginar ou dizer. Alguém acredita nisso? E você diz: é isso que eu faço o tempo todo e todo mundo só quer se aproveitar de mim? Bem, você não está servindo com o coração certo. Não estou dizendo para você se tornar capacho de todos. Estou falando sobre: Deus disse a Abraão: eu abençoarei você e eu farei de você uma bênção. Farei com que você dispense o bem aos outros. Mais do que tudo, você deve estudar o amor. Outra coisa que te ajuda a perceber que você não é o único que está sofrendo. Não importa o quanto foi ruim tudo aquilo que eu passei na minha infância, existem pessoas sentadas aqui hoje que o que eu passei provavelmente não foi nada se comparado ao que vocês passaram. Sempre tem alguém que está sofrendo mais. Se quer ficar bem, semeie a semente para o avanço de outra pessoa. Envolva-se na obra, entregue-se ao trabalho do reino de Deus. Sim, eu disse para dar o seu dinheiro para a obra do reino. Os líderes não ensinam muito sobre ofertas porque isso deixa todo mundo louco. E realmente não entendo isso, já que todo mundo fala de dinheiro onde quer que vamos. Você não vai almoçar hoje sem que lhe peça algum dinheiro, sabe? Você está recebendo 3 grandes refeições aqui hoje? Nós nem cobramos para você entrar aqui neste local. E não ficaremos com a oferta, nós doaremos para as pessoas que estão em situações desastrosas. E sabe, estou muito feliz em fazer isso.
Estou feliz em vir aqui e pagar por este prédio e dar todas as ofertas para ajuda humanitária, porque sei que nada deixa o diabo mais louco do que quando você abençoa outras pessoas. Quando a vida lhe for dolorosa, não fuja dos seus problemas. Eu quero falar com você de várias pessoas na Bíblia que fugiram e te mostrar que Deus ele sempre te enviará de volta para o lugar de onde você fugiu para que possa encarar. Você não pode fugir porque você tem que passar. Sabe? Agar fugiu, Gênesis 16, 8 e 9. Sarai teve uma grande ideia, como ela não estava tendo um bebê, ela resolveu dar a serva ao marido para ter relações sexuais com ela. E não consigo imaginar porque ela achou que era uma boa ideia, mas ela achou. E não só isso, ela fez isso. E de bom grado. Mas então, depois que ela engravidou, ela começou a ter uma atitude ruim para com Sarai. Então Sarai foi até Abrão e disse: esse problema que estou tendo é culpa sua, Abrão. Tem algumas histórias na Bíblia que são muito engraçadas. Isso é culpa sua. E assim então Agar fugiu, Sarai a expulsou, ela fugiu para o deserto. Cada pessoa que eu encontro na Bíblia que fugiu, acabaram no deserto ou na sequidão. E em Gênesis 16, 8 e 9, um anjo do Senhor apareceu a Agar e disse: Agar, de onde você veio e para onde você está fugindo? Ela disse: eu estou fugindo da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor disse a ela: volte à sua senhora e submeta-se a ela. O quê? Ela está me maltratando e você quer que eu volte e me submeta a ela? Sim, foi o que ele disse. Moisés fugiu do Egito. Deus não lhe disse para fugir, ele fugiu. Ele fugiu. Ele sentiu o chamado de Deus para libertar o povo hebreu e passou à frente de Deus. Então ele matou um egípcio e então alguém viu. E aí ele foi acusado por aquilo e ele fugiu. Êxodo 2,15, quando o faraó soube disso, tentou matar Moisés, mas Moisés fugiu do faraó e foi morar em Midian, onde se sentou junto a um poço. 40 anos depois, Deus o mandou de volta ao Egito. Sabe, quando eu saí de casa aos 18 anos, eu pensei, finalmente todos os meus problemas acabaram. Cara, eu estava enganada. Arrumei minhas coisas e saí, consegui meu próprio apartamento e tinha um emprego, ninguém ia me dizer o que fazer novamente, ninguém nunca mais ia me ferir. E eu não percebi que eu saí, mas eu levei o problema comigo na minha alma. Ele continuava em mim e se refletia em como eu agia e me comportava. Devo dizer que fui uma daquelas pessoas a quem Jesus disse: você realmente quer ficar bom? Eu tinha minhas desculpas, mas ele disse: levante-se. Foi quando eu descobri uma coisa maravilhosa, que se você passar por tudo que precisar passar para ficar bem, uma vez que você tenha passado, então você pode se virar e voltar e você pode buscar algumas outras pessoas que estão sofrendo como você sofreu e pode ajudá-las a passar. E veja, isso é tudo que eu estou fazendo hoje. Estou lhe dizendo que Deus fez por mim e que Ele fará o mesmo por você, se você quiser. Eu tive que voltar a enfrentar o meu pai todos os anos em que ele abusou de mim.
Tem algo louco sobre o abuso sexual. Ninguém fala dele como se fosse um caso de incesto e todos morávamos juntos e minha mãe sabia o que estava acontecendo. Todo mundo fingia que estava tudo bem e eu vivia sob a constante ameaça de que é melhor você não contar nada a ninguém. E eu assumi a responsabilidade de impedir que minha mãe descobrisse aquilo que ela já sabia e não estava fazendo nada para me ajudar. Porque eu senti que precisava protegê-la quando ela não estava me protegendo. Eu não entendo, mas eu assumi esse trabalho. Foi um trabalho árduo, mas nunca falamos sobre isso. Eu saí de casa e não os via tanto, a menos que eu precisasse estar com eles. E ninguém falava disso. E quando Deus me chamou para o ministério, Ele disse: chegará o momento em que você terá que confrontá-lo e falar disso. Agora, não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo que Ele me disse para fazer. E finalmente chegou a hora, Deus disse: está na hora, e eu fui e estava tremendo muito, mas me sentei e disse: vamos ter que conversar sobre o que você fez comigo. Cara, ele ficou perturbado. Mas eu tive que enfrentá-lo, tive que parar de fingir que isso nunca aconteceu, eu tive que fazê-lo tentar encarar o fato. E Deus me trouxe de volta a muitas situações das quais fugi. Jonas fugiu. Deus disse a ele: vá até Nínive e pregue para eles, porque são ímpios. Bem, Jonas, ele não gostava nada daquele povo e ele não queria pregar para eles, porque ele não queria que eles se arrependessem. Agora, que tipo de profeta é esse, hein? E assim, em vez de ir para onde Deus lhe disse, ele foi para Tarsis. E se você olhar no mapa, é exatamente o oposto de onde Deus o mandou ir. Tem alguém aqui hoje que está indo na direção oposta de onde Deus o mandou ir? Se tiver alguém, misericórdia, acho que você não entendeu. E então você já conhece a história de Jonas, provavelmente, talvez, eu espero. Mas aqui em Jonas é um pequeno livro, você deve lê-lo, sabe? Mas leia devagar para entendê-lo. Ele disse: vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu diante de mim. Mas então Jonas fugiu do Senhor, ele foi para Tarsis, ele desceu a Jope, onde encontrou um navio com destino àquele porto, e depois de pagar a passagem, ele embarcou e... Enquanto estavam lá fora, uma grande tempestade, uma violenta tempestade surgiu e o navio estava prestes a se partir. E os marinheiros disseram: vamos lançar sorte e descobrir quem está causando isso, e a sorte caiu sobre Jonas. E disseram a Jonas: o que você fez? Ele disse: só me pegue e me jogue no mar e ele ficará calmo. Bem, Deus já tinha um presentinho esperando por ele. Uma baleia que o engoliu. Agora, sei que muitas pessoas pensam: isso não é verdade. Bem, como você sabe que não é? E assim, enquanto Jonas estava na barriga da baleia, sabe, você pode imaginar como fedia lá dentro? Algas marinhas enroladas na cabeça dele. Se eu fosse ele, eu me arrependeria também. Ele se arrependeu e Deus fez com que a baleia o vomitasse, diz a Bíblia, e Deus disse a ele: vá para Nínive. Eu amo isso. Meu querido, Deus não vai mudar de ideia sobre o que Ele mandou você fazer. Se você está bravo com alguém, mesmo que você pense que está justificado em sua raiva por causa do que eles fizeram com você, Deus, Ele nos ordena a perdoá-los. Agora olhe, você não vai a lugar nenhum até que faça isso.
O perdão é a primeira coisa que precisa acontecer para que você possa ficar bem. Suas orações não funcionarão se estiver bravo com alguém. Quando estiver orando, se você tem algo contra alguém, perdoe a pessoa, libere-a, deixe-a ir. Elias fugiu da presença de Jezabel. No dia anterior, ele havia matado 400 profetas de Baal e... Eu não entendo bem como ele fez isso, mas ele cortou 400 profetas de Baal. Você pode imaginar que trabalhão ele teve para fazer isso? Isso é verdade, está escrito aqui. Aposto que ele ficou cansado. Agora, ele era essa montanha de poder e de força, sabe? Mas agora estava cansado, desgastado, exausto, e ele ouve que Jezabel estava pretendendo matá-lo. Ele fugiu para o deserto e sentou-se debaixo de uma árvore e disse: Deus, tire minha vida. Apenas me mate. É uma grande mudança em 24 horas, não é? E Deus enviou um anjo, eu amo isso, ele lhe deu 2 refeições, uma boa soneca, e o mandou de volta ao mesmo lugar? Você que acha que está com um grande problema só precisa começar a ir para a cama à noite. Esta é uma mensagem meio áspera, não é mesmo? Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida, mas Deus o encontrou. Ele o encontrou e então o refrescou. Bem, eu anotei isso. Ele o encontrou, o repreendeu, o refrescou e o mandou de volta ao trabalho. Ele disse: O que está fazendo aqui, Elias? Ele estava numa caverna, onde ouviu aquela voz mansa e suave. Eu disse ontem à noite: Deus não grita, Ele sussurra. Tente ter um tempo de silêncio todos os dias. Tente ter algum tempo em que só se senta e sem brincar no celular e apenas tire os 15 minutos. Comece com 5 se não conseguir os 15 e só fique quieto e ouça. Eu tentei isso e Deus não disse nada. Bem, tente novamente. Não desperdice sua vida tentando cobrar de alguém que não pode pagar pelo que aconteceu com você no seu passado. Eu fiz isso. Pobre Dave, eu queria que ele pagasse pelo que todos os outros homens fizeram comigo, sabe? Até que me deparei com Mateus 18, onde este homem devia ao seu senhor muito dinheiro, e a Bíblia diz que ele não podia pagar. Isso me atingiu como uma tonelada de tijolos e pensei, ninguém mais pode me pagar de volta? Mas quer saber? Deus pode. Deus pode. Quem está aqui que se machucou muito em sua vida? Eu quero ver. Ok. Sabe, Deus diz que Ele lhe dará a bênção dobrada por tudo aquilo que você passou. É nisso que eu estou vivendo agora. Eu estou nessa bênção dobrada. Mas, cara, tive que parar de fugir, tive que parar de sentir pena de mim, de culpar os outros. Eu tive que me levantar, limpar minha bagunça, esquecer de mim mesma e ajudar outras pessoas. E eu estou nisso há 50 anos e posso dizer, nada acontece da noite para o dia, sabe? Mas é gradualmente, você fica um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, e talvez você caia, mas se levanta e fica um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. E assim, em vez de ficar frustrado com o quão longe você tem que ir, fique feliz com o progresso que você já fez.
Comemore cada pedacinho. E então, por último, eu direi. Bem, antes de eu dizer o último, eu vou dizer isso aqui. Hebreus 10:30, conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se alguém te deve, Deus vai cobrar. Ok. Pare de culpar e siga em frente. Não guerreamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Só existe uma maneira, agora me escute, existe somente uma maneira de dar o troco no diabo. Apenas uma. Está em Romanos 12:21, nós vencemos o mal com o bem. Quando o diabo te ferir, você vai ser bom para alguém. Eu sei que parece invertido, mas vivemos em um reino invertido que, na verdade, é o lado certo, sabe? É o mundo que está invertido. Se você quiser mais, dê o que tem. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos dos princípios de Deus são o oposto aos do mundo. Quando as pessoas ferirem você, não tente se vingar. Perdoe-os. Então ore por eles. Abençoe-os. Se tiverem fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. Essa é uma forma de dizer, se precisarem de algo, ajude-os. Isso dói. Mas dói mais no diabo do que em você. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os governantes, as autoridades, os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Em outras palavras, nossa guerra não é contra pessoas. É por isso que Jesus olhou para Pedro e disse, aparta-te de mim, Satanás. Era o diabo trabalhando através de Pedro. E foi também o diabo que entrou em Judas. Eu fiz trair a Jesus. Agora sim, eles tinham a responsabilidade de não deixar o inimigo fazer aquilo. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o bastante para não deixar o diabo usá-las. Então pare de culpar outra pessoa. Sarai culpou Abrão. Adão culpou a Deus. E ele disse, eu só comi o fruto por causa da mulher que você me deu. Imagine, eu só comi o fruto porque a mulher que você me deu me tentou, então eu comi o fruto? Pobre Adão. Sabe, eu não gosto muito de homens que querem ser o chefe de sua casa, mas toda vez que acontece algo, ele culpa a esposa. Adão culpou a Deus, Eva culpou a serpente. Agora, eu só quero terminar perguntando o quanto você pretende cooperar com Deus. Deus pode curá-lo. Eu posso absolutamente garantir 100% que Deus vai curar você. Ele não faz acepção de pessoas. Se existe aqui uma única pessoa que foi liberta e está livre, então todos podem ser libertos e livres também.